Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 1. É a palavra que eu gostaria de meditar com vocês. Está dizendo assim a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo, apareceu de novo no templo, e todo o povo se reuniu em volta dele. E ele se assentou para os ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na de pé no meio do grupo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Eles usavam esta pergunta como uma armadilha para terem de que acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse: Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Quando ouviram isso, foram se retirando um a um, a começar pelos mais velhos, até que ficou só Jesus e a mulher no meio onde estava. Jesus endireitou-se e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Amém, meus amados e amadas? Por favor, você pode tomar assento em nome de Jesus. Que texto maravilhoso da palavra de Deus. Texto que tem uma palavra e uma expressão muito profunda para a nossa vida. Expressão essa que nunca na palavra de Deus, quando Jesus reunia com as pessoas, ele deixava de expressar amor, ele deixava de expressar carinho pelas pessoas, afeto pelas pessoas, auxílio pelas pessoas. O primeiro versículo do capítulo 8 aqui de João nos fala que Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Essa expressão aqui nos mostra que Jesus ele tinha um costume de estar sempre buscando a presença do Pai em oração. E mais uma vez Jesus se retirou para orar, para se fortalecer, para buscar a presença do Pai. Porque nós mesmos sabemos muito bem que Jesus não é 50% homem e 50% Deus. Ele é 100% homem e 100% Deus. Como Deus, nós sabemos muito bem que Ele sabia do entendimento que as pessoas tinham por dentro sem expressar pelas palavras por fora. Ele sabia muito bem da intenção maligna do coração das pessoas, mesmo sem elas agirem. Mas como homem, Jesus cansava, Jesus tinha sede, Jesus tinha fome. E nós sabemos que essa expressão de estar ao monte, essa ação de estar ao monte, é para fortalecer a sua parte humana. Mas quando Jesus pela manhã desceu e apareceu de novo no templo, vieram até ele aqueles que queriam e que gostariam de ver Jesus errando, de ver Jesus sendo pego por alguma expressão ou por alguma palavra que era contrária. Primeiro, preste atenção, se você analisar o texto, você vai perceber isso. Contra o Império Romano. Segundo, contra a lei de Deus chamada a lei mosaica, o Pentateuco, a lei do Senhor. Eles queriam que Jesus errasse, tanto para ser pego pelo Império Romano, como também para ser pego pela lei de Moisés. Se ele caísse por um lado ou pelo outro, então o plano de Deus seria frustrado. Mas nós sabemos muito bem que os planos de Deus, não só na vida do Filho amado, do Senhor Jesus, mas também na nossa vida, jamais serão frustrados, porque Deus sempre nos dará e a vitória será dele para a glória do seu nome. Quantos pode dizer amém, glória a Deus? Diga nesta noite amém e glória ao nome do Senhor. Aí então, quando Jesus estar ali no templo, novamente pela parte da manhã, vieram, segundo a palavra, leia aí versículo 3 junto comigo, os escribas e os fariseus, os religiosos, e trouxeram até Jesus uma mulher que havia cometido adultério.
E na lei de Moisés, eles mesmos dizem aqui, na lei de Moisés, quem cometesse adultério, a mulher que cometia adultério, ela deveria ser apedrejada. Vieram até Jesus e perguntaram: Senhor, se na lei de Moisés fala que a mulher tem que ser apedrejada, qual é a sua opinião? Qual é a sua ação? O que o Senhor me fala e nos fala como que deveremos fazer para com essa mulher? Diz que Jesus abaixou e começou a escrever na terra. Toda essa expressão aqui, querido, que Jesus tem por aquela mulher e que aqueles homens deveriam ter, que nós deveríamos ter, redunda em uma palavra que não só deve ficar na palavra, mas sim deve ter uma ação imediata na nossa vida para que nós venhamos praticar esta ação. E a ação que Jesus queria demonstrar e que ele demonstrou se chama ação da misericórdia. O tema que eu quero falar com vocês e meditar nesta noite é: o que representa misericórdia? O versículo 7 me mostra o que representa, em primeiro lugar, a palavra misericórdia. Versículo 7 fala: como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. A palavra misericórdia, em primeiro lugar, e também nos dicionários, quer dizer sentimento de compaixão. Vem da palavra, ou de duas palavras do latim. A primeira dela, a palavra misere, que quer dizer miséria, e a segunda palavra cordis, que é a palavra coração. Então é um estado do coração, ou seja, ter compaixão de todo o coração por alguém, ter uma expressão de miséria, de sentir a dor que aquela pessoa, ou seja, ter compaixão é você tomar o lugar da dor que aquela pessoa está tendo naquele exato momento. E qual era a dor daquela mulher? A dor de ser apedrejada, de ter pecado. O sinal que aquela mulher passaria pelo apedrejamento era qual era? O sinal de ter pecado. E Jesus, naquele exato momento, quis dizer o seguinte: olha, dentre vocês que nunca cometeu um erro, atire a primeira pedra. Se vocês se encontram no estado de pessoas que nunca pecaram, pegue a pedra e comece pelo primeiro até o último a tirar a pedra. Ou seja, Jesus, por conhecer como Deus o coração de cada um deles, sabia muito bem, e eles também sabiam muito bem, individualmente, coletivamente, que todos, sem exceção, que estavam ali, não havia nenhum deles sem ter cometido pecado. Por contrário, todos eles haviam cometido pecado durante o percorrer da vida. E Jesus quis falar o seguinte: olha, se vocês que estão aqui não estão passando ou não passaram no decorrer da vida de vocês o mesmo estado que esta mulher está agora sofrendo, vocês peguem a pedra e comecem a tirar a pedra. Ou seja, dentre vocês que nunca precisou de alguém demonstrar misericórdia, seja o primeiro a tirar a pedra. Misericórdia é isso, irmão. Misericórdia é um estado que nós devemos não só de receber dos outros a ajuda, a mão estendida, mas que nós devemos de nos colocar também no lugar das outras pessoas. Significa, em primeiro lugar, compaixão. Hebreus capítulo 12 nos mostra por nós mesmos um estado que nós devemos ajudar a nós, mas também o estado de nós nos propusermos ajudar as outras pessoas. Olha o que Hebreus capítulo, não precisa de abrir se você não quiser, capítulo de número 12, versículo de número 12 e 13, nos mostra sobre a questão da compaixão, do auxílio, da ajuda, de nos colocar como auxiliadores, como agentes de misericórdia na vida das pessoas. Está dizendo assim, 12:12, portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para o que é manco não se desvie inteiramente, antes seja curado. Aqui está nos mostrando uma pessoa que está passando por um estado
de dificuldade. E aqui está dizendo que quem está passando por um estado de cansaço, de dificuldade, primeiro deve levantar as mãos. O sinal de levantar a mão é um sinal de mostrar que ele precisa de ajuda. E em segundo lugar, deve o que? Como diz o versículo 13, fazer veredas direitas. Ou seja, tentar consertar algo na vida dele que está bagunçado. Mas também, quando a pessoa passa por aquela experiência, ela está pronta para ajudar a outra. É isso que Jesus está mostrando aqui, que todos os que estavam ali eram carentes da misericórdia do próximo, que todos que estavam ali precisavam de olhar para aquela mulher, não com olhar de julgamento, de condenação, mas se eles não tivessem passado, poderia até tentar condenar, mas eles eram carentes também, porque todos pecaram, todos erraram, eles haviam errado. E misericórdia é isso, é um coração que dói pela dor do outro e se coloca no lugar do outro. Eu louvo ao nome do Senhor, que o Senhor nesse exato momento usa da pessoa do filho para demonstrar que aquela mulher era carente e que todos eles também eram carentes da misericórdia uns para com os outros e também da misericórdia grandiosa de Deus para com a vida deles. Quem aqui nessa noite não é carente da misericórdia do Senhor? Misericórdia, isso é um estado que o coração sente, e nesta noite nós precisamos ter esse sentimento mesmo, irmãos, sentir que nós precisamos, não é, demonstrar que a nossa mão também é fraca, que os nossos joelhos são vacilantes, mas que nós precisamos de pedir a graça de Deus para consertar as veredas, para Ele nos fortalecer. Isso é a misericórdia de Deus, esse é o amor que nós sentimos primeiro, como diz o testamento do Senhor. Qual é o maior mandamento de Jesus? Os mandamentos se resumem em dois: amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar também ao próximo como também nós amamos a nós mesmos. Isso é misericórdia, irmãos. E aquela mulher estava precisando da misericórdia. Nós estamos aqui nesta noite precisando da misericórdia, do estado de um coração aquebrantado que sente o que nós passamos. Primeiro é Deus que está vendo a nossa necessidade, e segundo, precisamos de ver a necessidade uns dos outros, porque a Bíblia fala que o amor de Deus é derramado no nosso coração. Quem tem o amor de Deus vai sentir compaixão do próximo, e nesta noite a minha oração é que Deus derrame muito amor nos nossos corações, para que quando nós olharmos para o próximo, Deus coloque esse sentimento de dor também dentro de nós, mas que nós possamos estender a mão e levantar aquele que está caído, porque Deus tem uma grande obra, não só na vida daquele que estende a mão, mas na vida daquele que está caído. Quem crê nisso, dá um glória ao nome maravilhoso do Senhor. Gálatas 6 também fala para nós uma palavra maravilhosa sobre compaixão, sobre misericórdia. Escuta bem o que Gálatas capítulo de número 6, versículo 2, está falando para nós, está dizendo assim: olha, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Sabe qual é a lei de Cristo? Vocês sabem qual é a lei de Cristo? A lei de Cristo é a lei do amor. Aqui está dizendo que aquele que se preocupa, que tem compaixão da carga pesada que o outro está levando, ele vai cumprir a lei de Cristo. A lei de Cristo é o amor. Eu não posso ver o meu irmão cheio de carga e deixar ele carregar sozinho. É tempo de nós termos um coração, um coração que dói, não é? Misericórdia, um coração cheio de compaixão por aquele que está carregando a carga sozinho. Se ele está carregando a carga sozinho, nós vamos falar com ele: deixa eu pôr meu ombro aí debaixo também, que eu vou te ajudar a ficar mais leve esta carga, para que nós juntos caminhemos até a Jerusalém celestial, até a presença do Senhor. Você não está conseguindo chegar na presença de Deus? Eu vou te ajudar em oração, para que o Senhor alivie as tuas cargas e você seja abençoado, abençoada, para louvor da glória do Senhor. Vou ler de novo o versículo: levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. E o versículo 6 do mesmo texto está dizendo assim: e o que é instruído na palavra, escuta bem,
reparta todas as coisas boas com aquele que o instrui. Olha que coisa maravilhosa. Se nós conhecemos a palavra, nós temos compaixão e queremos repartir com aquele que precisa de receber as coisas boas da parte da palavra do nosso Deus. Versículo 10 do mesmo texto está dizendo: então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Isso é compaixão, irmãos. Isso é o significado, primeiro significado da misericórdia. É o sentimento de compaixão, é a vontade de nós envolvermos o nosso coração, o nosso sentimento com a dor do outro, a nossa cardia, o nosso coração, a nossa intenção sentimental com a dor do outro e ver o outro aliviado, abençoado pela misericórdia e pela mão do Senhor. Enquanto tivermos oportunidade, olha o versículo: façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Quem tem oportunidade aqui de fazer o bem? Quem tem? Quem está vivo aqui, dá um glória. Diga glória. Diga glória, presbítero. Louvado seja Deus. Então, enquanto nós temos a oportunidade, pastor, a oportunidade, Deus vai me dar a oportunidade no ano que vem. Não, a oportunidade de fazer o bem é hoje. Se você vê alguém que precisar, deixa o teu coração ter a expressão da misericórdia, se chama compaixão. Se doa pelas pessoas que estão sofrendo, porque Jesus está dizendo: olha, quem olhar para esta mulher e não tiver pecado, jogue a pedra, seja o primeiro a tirar a pedra. Quem nunca precisou da expressão da misericórdia, seja o primeiro a tirar a pedra. Foi isso que Jesus quis demonstrar. Segundo, que nós precisamos entender sobre o que representa a misericórdia, é ver os ângulos que ela se manifesta. A misericórdia se manifesta pelo menos em 3 ângulos. Primeiro dos ângulos aqui nesta expressão de número 2, primeiro ângulo é que a misericórdia, ela se manifesta no ângulo pessoal. E nós vamos perceber que no ângulo pessoal, eu preciso que a misericórdia entre na minha vida, para que eu demonstre através de um ato de bondade por aquele que pecou, por aquele que errou e por aquele que precisa acertar e deixar o erro. É o âmbito pessoal. Tem que entrar na minha vida para que a minha vida comece a demonstrar através de atos de bondade esta misericórdia. Mesmo sem aquela pessoa merecer, eu vou expressar ato de bondade. Eu vou ser alguém que estenda a mão para aquela pessoa. Segundo ângulo da misericórdia que ela se manifesta no âmbito divino. A misericórdia, ela é do âmbito divino. É Deus que perdoa os pecados daqueles que cometem o erro, que é chamado de pecado. É Deus que liberta as pessoas do julgamento. E nós nesta noite aqui muito bem sabemos qual é este ângulo que foi manifestado pela nossa vida. Quem provou da misericórdia de Deus aqui? Quando Deus olhou para você, quando Deus olhou para a nossa família, quando Deus olhou para alguém que você e eu tínhamos a concepção que nunca seria salvo, e Deus entrou e salvou aquela pessoa e levantou-a e colocou ela de pé, e hoje ela está liberta para a glória de Deus. Deus tirou-a do julgamento, Deus tirou o julgamento que estava sobre ela, e esta pessoa está provando da misericórdia do Senhor e do amor do Senhor. Esse é o segundo ângulo desta misericórdia. É dado a todos, é expressado a todos. Só Deus pode amar a todos. Deus não ama a nossa vida. Escuta bem isso aqui para nós entendermos o que é amor de Deus. Eu escutei uma coisa, isso eu guardo no meu coração, isso eu tenho como concepção. Não é aquilo que eu faço menos ou mais que vai fazer com que Deus me ame menos ou me ame mais. Não, irmãos, eu não preciso de praticar nada mais, de demonstrar, eu faço mais do que o pastor da igreja, eu faço mais do que o meu marido, e assim Deus vai me amar mais. Não.
Deus te ama, se você faz pouco ou muito, o amor de Deus é um amor que ninguém pode medir, porque Deus amou o mundo de tal maneira, há uma profundidade, uma grandeza, e ninguém vai fazer alguma coisa boa, mais ou menos, para que o amor de Deus seja expressado mais ou menos. O amor de Deus é o amor pela tua vida. A misericórdia de Deus é uma misericórdia que livra você do julgamento, que livra você do mal, e eu tenho plena certeza nesta noite que a misericórdia de Deus, o ângulo desta misericórdia sempre está sobre as nossas vidas. 24 horas a misericórdia divina cerca cada um de nós, e nós louvamos ao nome de Deus, que se não fosse essa misericórdia, nós não estaríamos aqui nesta noite. Quem pode dizer glória a Deus, diga glória a Deus, aplauda ao Senhor, porque é por causa da misericórdia que nós estamos aqui e não somos condenados. E também, terceiro ângulo para terminar, a misericórdia, ela é de âmbito geral, ela é sem distinção, ela não pode haver distinção. Você tem que perdoar o irmão da igreja, você tem que perdoar o esposo, o filho, mas você tem que perdoar aquele estranho lá fora, que você talvez está tendo contato hoje com ele. Você tem que perdoar o idólatra que está lá fora, não importando se ele é idólatra ou se ele é cristão. Você tem que perdoar o muçulmano, você tem que perdoar o rico, o pobre, o bonito, o feio, o gordo, o magro, enfim, de qualquer cor, qualquer raça. Você tem que perdoar, porque é um âmbito geral que esta misericórdia alcança a todos, tem que ser expressada a todos. E eu, para terminar, gostaria de ler 2 textos que vai nos chamar muita atenção sobre a misericórdia no ângulo individual, que é a minha vida, no ângulo da parte de Deus e no ângulo geral que atinge a todos e usa a todos que provaram e que tem essa misericórdia na sua vida. Primeiro, Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 42. Olha o que está dizendo aqui. Você, se quiser escutar, poderá só escutar a palavra do nosso Deus. Aqui está dizendo assim: e quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Isso é misericórdia. Quem demonstra misericórdia, quem ajuda o próximo, o Senhor jamais vai esquecer de demonstrar o seu favor por ele. Mateus 25 é o último texto que eu gostaria de ler com vocês, 35 a 45, é um pouquinho longo o texto, mas eu gostaria de ler ele todo. Está dizendo assim, Mateus 25, 35, pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, tive enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando te vimos com fome, ou te demos de comer? Ou quando teve sede, te demos de beber? E quando tivemos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos ver-te? Aos que lhes responderá o rei: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que tiverem à esquerda. Isso foram o Senhor usando da parábola, falando os que estavam à direita e fizeram de coração como se fosse para o Senhor, mas os que estavam à esquerda fizeram como que se não fosse para o Senhor, mas para trazer benefício para si próprios. Olha o que o Senhor falou: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me destes de comer. Ou seja, serviram as pessoas, mas não fizeram como se fosse para o Senhor, o seu Deus. Aqui está dizendo: tive sede e não me deste de beber, fui forasteiro e não me recolhestes,
Estive nu e não me vestistes, enfermo e preso e não me visitastes. 44. Então eles também lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro ou nu ou enfermo ou preso, e não te servimos? Então lhes responderá, em verdade vos digo que todas as vezes que os deixastes de fazer a uns destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. Para nós podermos entender, irmãos, que quem realmente está debaixo dessa misericórdia, quem realmente provou dessa misericórdia, vai não somente a lei da semeadura, não somente ver Deus demonstrando misericórdia para com ele, mas vão ver as pessoas demonstrando misericórdia para com ele, porque ele está demonstrando misericórdia para com as pessoas. Quando, terminando o texto, voltando lá para o capítulo 8 de João, quando foram saindo um após o outro, então Jesus virou para a mulher e falou: mulher, aonde estão os teus acusadores? Senhor, eles foram todos embora. E aí Jesus falou o que para ela? Mulher, vai-te em paz e seja livre deste teu mal. Vai-te sem pecado e seja livre deste teu mal. Isso está demonstrando para nós, queridos, que quem realmente provou da misericórdia vai ser misericordioso para com as outras pessoas. Eu louvo ao nome do Senhor, que nesta noite e nos dias que nós vivemos na face dessa terra, existe uma lei imutável, que nunca vai mudar. E guarda isso, que eu guardei isso para mim, e eu quero viver isso na minha vida, mesmo sendo falho, de vacilar, de errar, de vez em quando. Como eu falei para vocês, que o crente ele não vive pecando, mas é um deslize o pecado na vida do cristão, sobre a lei chamada lei da semeadura. Guarda isso no seu coração. Você pode escolher a semente que você vai semear. Pastor, eu escolhi pegar a semente de manga e eu vou semear a semente de manga. Beleza, semeia. Pastor, eu escolhi a semente de arroz. Semeia a semente de arroz. Pastor, eu escolhi a semente de abóbora. Semeia a semente de abóbora. A semente, você pode escolher a semente que você quiser. Semear ódio, semear discórdia, semear divisão, semear contenda, ou semear amor, ou semear graça, ou semear misericórdia, compaixão, favor. A semente você escolhe. Qualquer um de nós podemos escolher a semente. Agora, a colheita, você não escolhe colher. Tudo que nós plantarmos nessa terra, nós vamos colher. Não tem jeito. Se plantou misericórdia, vai colher misericórdia. Se plantou amor, vai colher amor. Se plantou ódio, vai colher amor? De jeito nenhum, irmãos. Que isso? Deus não é injusto. Se plantou ódio, vai colher discórdia, vai colher ódio. A semente você escolhe, mas a colheita ninguém pode escolher. Nesta noite o texto quer ensinar para nós, através da ação maravilhosa de Jesus para com a mulher adulta, plante misericórdia, porque no dia que você precisar de misericórdia, você vai colher o favor da misericórdia divina, da misericórdia do próximo também para com a sua vida. E aí você será a pessoa mais abençoada, porque quando você precisou de colher os frutos bons, quando você precisou de colher a compaixão das pessoas, o ângulo da graça de Deus, da misericórdia de Deus, não faltou misericórdia para com a sua vida. O Senhor vai falar: olha, pecou e errou, agora chegou a hora de eu te levantar, está perdoado o teu pecado, você confessou de todo o teu coração, vai em paz, não peque mais e seja cheio da compaixão, da misericórdia, da minha graça. Quantos que podem glorificar a Deus nessa noite? Glorifica a Deus. É bom ou não é, irmãos, colher coisas boas? Aprendamos semear coisas boas.
E pode ter certeza de uma coisa: quem semeia coisa boa, Deus vai fazer colher coisa boa. Aleluia! Que o diabo não sopre nossos ouvidos jamais. Eu vou semear semente ruim, porque aquela pessoa vai colher, mas não pensa assim não. A pessoa pode até colher, mas você também vai colher a coisa ruim. Nesta noite eu não vim aqui para falar com você coisas ruins, mas nesta noite eu vim aqui para falar com você que chegou o tempo de Deus nos usar somente para semear misericórdia, somente para semear coisa boa. Sabe por quê? Porque Deus não é devedor de ninguém. Deus é Deus que abençoa a todos aqueles que querem, como ele disse aqui, olha, no momento que quando a pessoa estava nu, você teve coragem de vestir ela. Quando estava com fome, você deu de comer. Quando estava precisando de ser hospedado, você hospedou. Quando estava enfermo, você teve coragem de visitar. Quando aquela pessoa estava passando por um problema de pecado, você teve coragem de perdoar, de ajudar aquela pessoa a sair daquele momento. Aí o Senhor vai falar: você é bem-aventurado, venha receber o teu galardão, mas venha receber o teu galardão sabendo de uma coisa, que todas as vezes que você perdoou, que você vestiu, que você hospedou, que você deu de beber, deu de comer, você não estava só pensando em dar para aquela pessoa, você estava dando para mim, e se você estava dando para mim, você está sendo abençoado, bem-aventurado, e eu vou dar o galardão que você, aleluia, precisa receber. Quantos podem glorificar? Glorifica nesta noite. Essa é a palavra para nós. O que significa misericórdia? Sabem agora o que significa misericórdia? Misericórdia é um estado, é um sentimento de compaixão. Compaixão é eu pegar o meu coração, entender a miséria da pessoa e eu tomar o lugar, a dor da pessoa para ajudá-la. Mas também misericórdia é eu entender que é pessoal para a minha vida e tem que ser pela minha vida. Segundo, tem que entender que Deus tem também misericórdia. E terceiro, misericórdia é para ser demonstrado para todos e exercido por todos, porque aí Deus se agrada e Ele está pronto para nos abençoar. Quantos podem dar um glória?